Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda a prova. Então eu já estava no mercado de trabalho há muitos anos, sem ir para a sala de aula, e sentia falta. Foram colegas meus que me indicaram, que foi até incrível para mim, porque abriu as portas para conhecimentos novos que eu não tinha. E esses conhecimentos novos me possibilitaram buscar as respostas que eu queria para a minha pergunta de pesquisa. O segredo do sucesso é gostar do que faz. E, além disso, se esforçar. Você está num ambiente que lhe permite crescer, como um ambiente do mestrado do Sesmac. Pós-graduação Sesmac, a qualidade da maior instituição de ensino superior de Alagoas, dando o upgrade que sua carreira merece. Meu nome é Carla Andréia, sou médica, sou pesquisadora com muito orgulho. E eu fiz o mestrado profissional Pesquisa em Saúde do Sesmac. Pós-graduação Sesmac, fazendo parte da sua carreira de sucesso. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegócios.al.sebrae.com.br. Pois é, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. E você já sabe, você está aí, você já sabe. Agora, passa para os outros sempre, agora na Band, no 38.1, que é aberto, né? E também na net no 518 e 18, ok? Tudo bem. Aí você vai assistir o bate-papo todo sábado de 9 às 10 horas da manhã. Hoje eu estou recebendo aqui 3 convidados excelentes. A primeira já chegou, os outros a gente vai deixando para dizer depois. A primeira já chegou e eu vou dizer uma coisa, ela é parte integrante do bate-papo, do Almoçando. Já veio várias vezes aqui, porque todas as vezes que o país fica em rebuliço econômico, eu tenho que chamar Luciana Caetano. Tudo bom, minha amiga? Olá, como vai Geraldo, você? É sempre um prazer estar de volta e conversar com você. Tudo bem? Tudo bem, na medida do possível. Eu disse a você no telefone que eu queria conversar um pouquinho sobre as consequências da reforma previdenciária em termos econômicos e possivelmente, após essa reforma, já se fala em fazer a reforma tributária. Eu queria te ouvir. Exatamente. Bom, a gente tem houve várias reformas desde 2016, né? A reforma congelamento do teto dos gastos, depois a reforma trabalhista e, por fim, a reforma previdenciária que está em curso. Né? Já foi para o primeiro turno, vai ter um segundo, depois vai para o Senado. Perfeito. Bom, quais são as consequências da reforma previdenciária para a economia brasileira, considerando uma reforma trabalhista que já foi aprovada lá atrás? É que você tem uma perspectiva de economia de pouco mais de 900 bilhões de reais em 10 anos, que sobrecarrega principalmente a base da pirâmide, que são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Qual o impacto disso para uma economia que está em processo de desaceleração desde 2015? É que você perde enormemente a capacidade de consumo do mercado doméstico e essa reforma previdenciária, como está desenhada, ela tende a aumentar ainda mais essa concentração de renda ou, pelo menos, desprover ainda mais quem está na base da pirâmide, comprometendo ainda mais a capacidade de retomada do crescimento a partir do consumo, que é fundamental no processo de retomada do crescimento. Até porque modifica tudo em relação a questão de injeção de dinheiro no mercado? Exato. E modifica, sobretudo, para municípios que têm uma dependência muito grande dessa renda previdenciária, que vai gerar em torno de 30%, 40%, a depender do município. Certo. Então, essa mudança nas regras de concessão do benefício, obviamente, vai afetar principalmente municípios que têm uma menor densidade econômica, uma estrutura econômica menos diversa e menos dinâmica, e, obviamente, que isso tende a aumentar o número de pessoas abaixo da linha de pobreza. Verdade. Agora, a partir desse posicionamento, né, que esse é um posicionamento que nós estamos tentando ver como é que vai ficar, é um posicionamento novo, não é? O que é que você acha que deveria ter sido modificado ou vem em modificação por aí, para que isso não aconteça? Por exemplo, você fala na Previdência dos municípios, mas os municípios e os estados ainda não entraram. Como é que fica isso?
Eles não entraram, mas em todos os municípios você tem pessoas que estão vinculadas ao governo federal e também ao regime geral de previdência. Certo. Então, você pega, por exemplo, vamos pegar o município de Maceió. Então, você vai ter aí, por exemplo, talvez 15% da população inserida no mercado do trabalho que está ligada ao município. Ok. Mas 75%, 80% da população está ou no regime geral de previdência, que é o Isso, INSS, isso. ou Serviço Público Federal. Ok. Então, você vai ter aí um contingente muito maior de pessoas que já são afetadas pela atual Previdência que foi reformada. Muito entendeu? bem. E que vai ser mais afetada ainda. Exatamente. Como é que fica a vida dessas pessoas diante do plano econômico? Olha, tem algumas injustiças que essa reforma previdenciária comete, por exemplo, que é o fato de uma pessoa contribuir 35 anos ou mais com a Previdência. Você tem um casal e vamos imaginar que o marido venha a falecer e essa pessoa teria, com a regra atual, Muito direito bem. Direito à pensão. à pensão. Muito bem. Com a reforma previdenciária, se ela não tiver nenhuma renda, Tudo bem. ela tem direito a apenas 60% dessa Que renda. não era assim, era integral. Era integral. Muito bem. E se você tiver já uma renda, você vai ter direito a apenas um percentual que vai variar de 10% a 40%. Ou seja, se você tiver uma renda acima de 4 salários mínimos, você só pode receber 10% dessa renda. Ou seja, Desta renda que você tem. da renda, da segunda renda. Da segunda renda, Se eu perfeito. tenho uma aposentadoria e você vem a ficar viúva e tem direito a uma pensão, se a outra pessoa receber 4 salários mínimos ou mais, você só vai ter direito a receber 10% dessa 10% renda. disso. Significa que se ela recebe R$4.000, Perfeito, você só vai perfeito. receber 400 e não os 4.000 como era previsto Perfeito, antes. perfeito. Então, para mim, isso deveria ser juridicamente inconstitucional, posto que isso compromete uma poupança compulsória que foi depositada e que é apropriada pelo Estado. Ah, pronto, você chegou no ponto que eu queria. Então, a reforma da Previdência, do jeito que está, ela caracteriza em vários momentos a apropriação indébita. Apropriação indébita, o que no meu entendimento, do ponto de vista jurídico, deveria ser inconstitucional. Porque, primeiro, que você não tem opção de fazer ou não. Essa pessoa foi obrigada lá atrás. E, segundo, que o Estado está se apropriando Muito disso bem. quando é devido a quem Perfeito, contribuiu. perfeito. E a pessoa que fica viúva, que tem direito à pensão, Isso. tem direito. Então, certeza. é um direito que já deveria ser, já é constituído e que está sendo modificado, Muito bem. deixando descobertas essas famílias, entendeu? Então, veja bem, isso modifica socialmente, ele modifica a sociedade brasileira como um todo. Porque parece que a reforma da Previdência não é feita para os grandes, ela é feita para os pequenos. Esse é o grande problema. Esse é que é o grande problema. E aí, se você pega um país, por exemplo, o nosso índice de Gini hoje, ele está acima de 5, chega até a 6,5 em alguns estados, em alguns municípios. Então, nós temos hoje uma concentração, uma desigualdade de renda que é muito grande. Ok. Se você tem uma reforma previdenciária que vem com o discurso de reduzir desigualdade, que ele Perfeito. acentua ao invés de reduzir, Perfeito. obviamente que você aumenta os obstáculos à retomada do próprio crescimento econômico, porque à medida que você concentra mais essa renda, Isso. você dificulta ainda mais a dinâmica dessa economia. Com certeza. Aí eu pergunto a você, a partir dessa coisa, como é que você enxerga o que vai acontecer? Porque, veja bem, mexeu no bolso de todo, vai mexer no bolso de todo mundo. Vai mexer, mas vai mexer sobretudo nas classes De baixa renda. de baixa renda. Baixa Então, renda. que país nós queremos? Que crescimento nós queremos com esse tipo de coisa? E tem um agravante na reforma, é que ela blinda as categorias que historicamente são privilegiadas. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, quase todo mundo vai estar obrigado a contribuir com essa reforma pelo menos 40 anos para ter direito a uma média de todo o tempo de contribuição. Perfeito. E essa média, obviamente, já é menor do que outro salário, porque Perfeito. você está pegando 40 anos de contribuição. E se você não... qualquer descontinuidade na contribuição significa mais do que 40 anos. Ou seja, Muito bem. se eu trabalhei 2 anos Claro. e passo 2 sem contribuir, esses 2 não contam. Com certeza. Entretanto, para juízes, se você teve uma atuação na advocacia e você não contribuiu, isso conta como anos de contribuição. Muito bem. Então- Por que conta? A reforma aprovou
é uma forma de você blindar ou privilegiar uma categoria. Certo, entendi. Então, do mesmo jeito que o pedágio, no processo de transição, que é de 100% para quase todo mundo, para policiais federais e outras categorias militares, o pedágio é de apenas 15% e para parlamentares de 30%, Muito mas bem. para as demais categorias de 100%. Ou seja, o discurso é de reduzir privilégios, quando, na verdade, você continua blindando categorias historicamente privilegiadas e que já têm renda mais alta. Esquecendo reforma da Previdência, qual é o balanço que você faz desses 6 meses, 7 meses que nós já estamos, e que tipo de medidas você acha que têm sido positivas por esse governo? Positiva nenhuma, né? O que a gente tem, na verdade, é um desastre sob todos os aspectos, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista da condição da própria economia. O que a gente tem é um atropelo, um atrás do outro. O que a gente tem, na verdade, é um aumento de todos os indicadores negativos. A gente tem um aumento da taxa de desemprego, a gente não consegue... O que era mais importante, inclusive para a classe empresarial, era uma retomada do crescimento econômico e para a classe trabalhadora, uma elevação do grau de empregabilidade. Perfeito, a gente não teve nenhuma coisa nem outra. E a gente tem agora um encaminhamento de uma reforma que tende a agravar mais ainda, porque não tem como retomar crescimento econômico através de uma concentração de renda, que é o que está posto nessa reforma previdenciária. E tem uma medida provisória que foi aprovada agora em abril, que é a MP 881, que ela piora ainda mais a desigualdade de correlação de força entre capital e trabalho, que é o direito de liberdade econômica, que reduz ainda mais a participação, a intervenção do Estado nas relações contratuais, e ela escancara ainda mais o trabalho em qualquer horário, em qualquer dia, que, aliado a uma reforma trabalhista que já coloca o negociado sobre o legislado, ela desampara ainda mais a classe trabalhadora. Então, o que a gente tem, na verdade, aí é uma tentativa de retomada do crescimento, pegando atalhos que pioram enormemente, porque você... aumenta o grau de vulnerabilidade de uma classe que é importante, que é uma classe trabalhadora, que precisa restaurar o seu poder de consumo para que essa economia se restaure, compreende? Muito bem. Aí se fala em novos postos de trabalho, que eles estão acontecendo, não estão acontecendo. Não estão. Muito pelo contrário, há uma diminuição grande desses postos. Eu pergunto a você, com tanta reforma, não seria chegada a hora também de mudar o panorama da empregabilidade, ou seja, partir para associativismo, para cooperativismo, para uma série de coisas desse gênero? Não, essas coisas já existem, Geraldo. Agora, veja, o que é a reforma trabalhista? E aí a gente não pode tratar da reforma previdenciária sem fazer considerações sobre a reforma trabalhista, porque as duas estão juntas. Exatamente. Né? É o mesmo universo que ela está tratando. A vítima é a mesma, é a classe trabalhadora. Então, a reforma trabalhista, ela traz uma categoria de contratação que é o trabalho intermitente. Perfeito. Esse trabalho intermitente, ele permite que você contrate pessoas por horas, por semanas, por dias. Então, isso produz uma descontinuidade no rendimento e, consequentemente, uma descontinuidade na contribuição previdenciária. Exato. Que fica a cargo do outro, de poder ou não contribuir. Então, esses elementos juntos... que acabaram resultando numa legitimação da informalidade no país, ela produz um volume estupendo de ocupações com salários abaixo do salário mínimo, com renda abaixo do salário mínimo. Então, essa precariedade no salário que tem sido produzida, inclusive essa tentativa de estimular o empreendedorismo individual, como se isso fosse uma forma de resolver a problemática do desemprego no Brasil, ela, na verdade, só piora as formas de vínculo empregatício, de contratação. Não, quanto a isso, sem dúvida alguma. Então, mas é preciso fazer alguma coisa para que a produção seja acelerada. É preciso, sobretudo, que principalmente os estados com menor densidade econômica, os estados periféricos, de um modo geral, eles se organizem conjuntamente numa perspectiva de você reconstruir cadeias produtivas, de você organizar cadeias produtivas que ainda não existem. E aí, a partir disso, de repente, o cooperativismo, ou então outras formas de organizar essas cadeias produtivas de modo que a gente possa criar oportunidades de inserir as pessoas no mercado de trabalho. Com certeza. E mais ainda, pensar em políticas para desenvolvimento, numa perspectiva de inserir a comunidade local e não estar vendendo espaço para investimentos de estrangeiros no país. Mas você veja uma coisa, a sociedade, de modo geral, ela está muito preocupada com essa questão não só do empreendedorismo, que tem sido uma saída, o MEI tem sido uma saída, e agora, eu vou conversar daqui a pouco, neste programa ainda eu vou conversar com o Marcos Alencar,
que ele é o gerente da unidade de atendimento empresarial do Sebrae. Eu vou falar sobre a escola de negócios do Sebrae, que eu venho falando muito aqui, que não pensa no micro não, pensa no grande, que está precisando de ideias novas, de mudar toda uma conjuntura. Você concorda? Não, claro, a gente tem que dar suporte técnico tanto para um micro quanto para um médio empresário. Então, é importante, o Sebrae tem seu papel, as universidades têm seu papel, com certeza. O Estado tem seu papel com agências de fomento. Perfeito. Agora, é importante que, sobretudo, o Estado ele assuma a responsabilidade de fazer o mapeamento onde as janelas de oportunidade existem, para que você crie possibilidades de inserção de pessoas nesse mercado, ou seja, qual é a vocação do município A, B ou C, quais são as possibilidades de o Estado dar um suporte inicialmente para organizar essas associações, esse cooperativismo ao qual você se refere. Se o Estado não fizer isso, individualmente as pessoas não têm essa maturidade para fazê-lo. Então é preciso que o Estado assuma o comando numa perspectiva de organizar esse mercado. Mas agora é preciso que assuma, até que assuma, a diferença é bem grande, né, Luciana? Exatamente. A diferença é muito grande. Exatamente. E que tenha um olhar, e que tenha esse olhar de sensibilidade, principalmente para os municípios que estão mais abandonados, que estão mais distantes da capital. Eu quero agradecer profundamente sua presença aqui, minha querida Luciana Caetano, a economista, aquela que está sempre dizendo para o que veio, e quando a gente chama para o programa, diz para o que veio. Obrigado por você ter vindo. Agradeço Daqui a pouco nós vamos estar com o senador Rodrigo Cunha Lima. Desculpe, Cunha Lima, senador Rodrigo Cunha. Mas isso sabe o que é? É o amor que eu tenho pelos Cunha Lima. É um amor antigo, aí fica aquele negócio. Eu fiz isso lá no gabinete do Rodrigo, não foi? Eu fiz isso, mas não tem nada não. Porque eu gosto dos dois, então tá tudo ótimo. Bom, então daqui a pouco com ele, e daqui a pouco também, como eu já disse, nós vamos conversar com o Marcos Alencar do Sebrae. E vai ser muito bom esse programa. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Ok, agora eu quero lembrar a vocês que não vou fazer comercial do Sebrae. Mas não vou mesmo. Pô, o Marcos Alencar pode ficar zangado do jeito que ficar, mas quem vai fazer hoje é ele. Ele vai fazer aquele comercial de 15 minutos, sei lá, vai ser bom demais. Marcos Alencar, que vai estar conosco daqui a pouquinho. Agora eu quero lembrar vocês do SESMAC, né? Esse ensino a toda a prova e cada vez melhor. Um abraço para você, Douglas Aprato, e a renovação constante dos nossos contratos. Obrigado, viu, Douglas? Lembrar que nós estamos aqui na Bodega do Sertão. Eita, bodeguinha boa danada. Agora, falando em Bodega do Sertão, me lembra feirinha. Feirinha me lembra feirinha do tabuleiro. Neste sábado passado, eu fui convidado pelo meu querido amigo Geoberto Espírito Santo para um almoço na casa dele. E lá eu tive o prazer de encontrar a secretária dele que fez um banquete. É a Cícera Aleixo da Feirinha do Tabuleiro. Olha, o meu abraço vai só para você não, Cícera. Vai para você, vai para o povo que estava aí, vai para o Castelo, vai para a Giovana, para todo mundo, ok? Mádala, mas vai, sobretudo, para a Feirinha do Tabuleiro. Meu beijo, Cícera. Voltamos já. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios. Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegocios.al.sebrae.com.br. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, aqui na nossa querida Bodega do Sertão, e recebendo, olha, esse rapaz eu conheço
Desde que, há uns 20 anos, mais ou menos. Por aí. Não é por aí, Marcos Alencar? Mais que 20 anos. Não, é mais que 20 anos um pouquinho, exatamente. Né? Na época que todo mundo era do O Jornal, e o O Jornal existia, e Marcos Alencar se candidatou a gerente de comunicação na época, do Sebrae, e ganhou, e até hoje, que coisa boa. Né? Obrigado. Fez uma carreira bonita, né, Marcos? Está fazendo. Graças a Deus. Está fazendo. Deus, não é? Agora na nova área, né? A área de relacionamento exatamente. com cliente. Você estava na comunicação, Isso. hoje gerente da unidade de atendimento empresarial. Isso. Bom, o que muda em relação a você, a figura de Marcos Alencar, quando começa a lidar exatamente com o atendimento empresarial de um nível maior até? Na realidade, nossa função lá dentro é a gestão do relacionamento com o cliente, né? As pessoas jurídicas, as pequenas e microempresas que atuam e que captam as nossas consultorias. Entendi. E a partir daí, qual é a movimentação que essas empresas hoje esperam do Sebrae? Então, o Sebrae está se posicionando dentro de um nicho de mercado altamente competitivo, mas pouco explorado aqui em Alagoas. Quando eu falo altamente competitivo, especialmente na região sul e sudeste, que é a educação executiva. Então, nós estamos agora, desde junho, o Sebrae está com a Escola de Negócios Sebrae, né? Exatamente. Só existe 3 no Brasil, mas a nossa é a única, dentro da categoria da marca Sebrae, é a única que tem a pegada de gestão executiva. Muito bem. As demais escolas do Sebrae que tem em São Paulo, é uma escola de formação de nível médio e superior, e em Minas Gerais é uma escola de formação de fundamentação básica e nível médio. E consultiva. Consultiva, exatamente. Em Alagoas, nós estamos na parte de gestão empresarial para os pequenos negócios. Muito bem. Agora, vai um pouquinho além, né? Ele sobe um pouquinho de pequenos negócios. Ele chega até a médios negócios. Na realidade, o Sebrae atende exclusivamente MEI, MEA e PP. No entanto, para as capacitações, o Sebrae também atende os gestores, os empresários, os executivos de médias e grandes empresas. Nesses anos todos que você tem de Sebrae, eu sei que você tem trabalhado muito nessa área, além da de comunicação. Como é que você tem sentido esse poder do Sebrae de capacitação e qualificação? Na realidade, o Sebrae é uma das instituições que oferece capacitação executiva. É o SA+. Né? É o Senac que tem a capacitação na formação para o comércio, o Senai tem a capacitação para a indústria, né, nos cursos do Senai, e o Sebrae entra com a capacitação de gestão empresarial para os pequenos negócios. É nesse nicho que nós estamos atuando. Só que nós estamos atuando agora uma virada de chave, o nosso mindset vem mudando, para que a gente possa atuar na formação de executivos de pequenos negócios. Pronto, foi isso que, inclusive, no último programa que tivemos, Sebrae, aqui tivemos o Ronaldo Moraes, e ele tocou muito nessa questão dos executivos, formar, reformar, aproveitar ideias que estejam na cabeça deles ou reformar as ideias nas cabeças deles, é por aí? Na realidade, a escola de Sebrae de Negócios, a nossa escola de negócios, ela propõe uma nova formatação de capacitação. Por exemplo, nós estamos em parceria pela Escola de Negócios com a Impact Hub, que é uma das empresas mais especializadas do mundo na parte de educação executiva disruptiva. Nós estamos agora com uma outra parceria com a Live University e a Embramec, em São Paulo. Estamos trazendo para Maceió o Fórum de Gestão Comercial. Então, são pegadas de capacitação executivas que Alagoas e que Maceió especial não tem de maneira rotineira. Exatamente. E nós estamos entrando nesse nicho de mercado. Muito bem. E nesse nicho de mercado, qual é a perspectiva do Sebrae em relação a ele? Que já deve estar com uma perspectiva. Na realidade, nós estamos ampliando a nossa performance nesse espaço. Né? Existe um mercado altamente em crescimento, né? Existem vários executivos de pequenos negócios que vão fazer cursos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Salvador e não fazem aqui porque não encontram capacitação à altura para fazer as entregas que devem ser feitas. Muito bem. Então o Sebrae está entrando nesse nicho, oferecendo as capacitações executivas, tanto da Live University e da Embramec agora com o Fórum de Gestão Comercial, como da Impact Hub. Vamos trazer a HSM, Fundação do Cabral, Getúlio Vargas, todos eles com foco em educação corporativa para pequenos negócios. Então, Marcos, vamos falar um pouquinho deste evento, que é o evento de gestão empresarial. O Fórum de Gestão Empresarial. Quando ele vai acontecer? Ele acontece no dia 21 de agosto, no Centro de Convenções. Ele acontece, na realidade, em São Paulo,
já há 5 anos, reúne mais de 4, 5 mil empresários e estamos trazendo um pocket. Então são palestrantes, empresários, executivos, mentores que vêm a Maceió, né, da empresa Vivo, por exemplo, de empresas bancárias, vêm a Maceió dar palestras para executivos de pequenas empresas. Com que objetivo? Formar os executivos, despertar nos executivos, na realidade, a consciência de que a gestão comercial não é apenas vendas, ele é um processo que envolve marketing, comunicação, pessoas, tecnologia, inovação, também vendas. Então, um conjunto de ferramentas de gestão que as pessoas não conhecem, acham que é apenas vender, e não é só isso. Não, né? muito pelo contrário. Você me deu uma oportunidade, eu tive a oportunidade de fazer a SPM em São Paulo há 40, quase 50 anos atrás. E naquela época, a definição que era dada pelo marketing, o marketing é a vida de um produto do momento em que ele nasce até o momento em que ele acaba na mão do consumidor. E as pessoas confundem marketing com venda até hoje, quando na verdade é a grande ciência. Na realidade, o marketing ele reúne várias ferramentas. Isso. Você pode ter estratégias de vendas dentro de um planejamento de marketing. Sem dúvida. Como pode ter planejamento de ações de marketing dentro do planejamento de vendas. São ferramentas que vão se correlacionando para atingir o resultado, atingir o objetivo, né? É verdade. E através dessa tentativa de atingir objetivos, então você vai modificando de acordo com aqueles que vão frequentar o fórum? O fórum vai ser... muito tempo, porque ele deve ser muito... O fórum, a nossa intenção é trazer empresários, esse convite do seu programa, que tem uma grande audiência, é trazer empresários que, de fato, queiram mudar o seu modelo mental a partir de uma visão estratégica da gestão comercial. Perfeito. Não é apenas tratar da gestão comercial como tradicionalmente sendo tratado. Muito bem. Haja vista a própria dificuldade que existem hoje no ambiente lojista, né, enfim, no setor do comércio varejista, que vem sofrendo os impactos da comunicação, por exemplo, e do comércio digital. Perfeito. Então nós vamos tratar de inovação, tecnologia, gestão digital nesse fórum aqui em Maceió. E esse fórum você espera que ele seja... Quem compareça a ele? Só Maceió, não? Não, vem claro todo o estado, né? Não é? É no centro de convenções, já temos inclusive pessoas interessadas de Recife, Salvador, Aracaju, que também são empresários. E a gente quer fazer desse fórum realmente um centro de discussão de gestão comercial. Bom, vamos começar a dizer, meu querido Marcos, como é que as pessoas podem se inscrever para esse fórum? Que vocês já sabem que é o Fórum de Gestão Empresarial do Sebrae. Da Escola de Negócios do Sebrae. Então, você pode se inscrever, quem tiver interesse, no Duit, né? No duit.com/Gestão Comercial 2019. Mas para ter mais informações, você pode ligar gratuitamente, inclusive de celular, para 0800 570 0800. 0800, João Marcelo? 570 0800. 0800. Para ter informações sobre o Fórum de Gestão Empresarial. O que você espera que seja o resultado pós-primeiro fórum? Porque eu tenho certeza que é primeiro. A gente quer, justamente, é o primeiro de muitos aí. Exato. Mas o que a gente quer, na realidade, é deixar na mente do empresário essa possibilidade que ele tem, que é dele, que a ferramenta é dele, despertar nele esse desejo, essa vontade de poder empreender a partir de um olhar mais disruptivo, mais moderno, mais atual, para que ele possa fazer frente às mudanças que ocorrem hoje no mercado de consumo. O cliente não é mais presencial, é digital, não está mais na rua do comércio, está no mundo, está no Japão. Então que ele veja essa gestão comercial dele nessa visão 360, que ele observe todo o entorno e a partir daí conosco, com o Sebrae, possa buscar outras soluções. E saber também como mudar. Você viu que eu conversava ainda há pouco com a Luciana Caetano e ela mostrava que todo o perfil do consumo é modificado a partir da lei trabalhista, da nova lei trabalhista e da nova lei da Previdência, se passar. Não é? Então, tudo isso tem que ser estudado no Congresso de Gestão. Justo. E, assim, nesse evento de gestão comercial, você vai poder ter uma palestra fantástica. É bem cara lagoana, assim, né? Camarão que dorme na onda, acorda na empada. Acorda na empada, então, para você não virar um camarão dentro da empada, vá para esse nosso evento de gestão comercial. Porque realmente é por aí, não é? É por aí. Não pode deixar o camarão dormir na empada, não. Só na comida. De jeito algum. Só na comida. A propósito disso, comida dentre os microempreendedores, os médios empreendedores daqui do estado de Alagoas, está em que classificação, em que lugar? No serviço gastronômico de Maceió,
é um dos melhores. Eu também acho. Do Brasil. Haja vista a própria Bodega do Sertão, que é um ambiente totalmente diferenciado. Nós temos bons restaurantes, nós temos uma excelente culinária. O que nós precisamos melhorar, como qualquer tipo de serviço, sempre é o atendimento, né? E isso não é só em um ou outro, é no geral. Atendimento, aliás, é um dos temas do evento. Porque você pode ter um excelente produto, mas se você não for bem atendido, você não compra. Mas eu não tenho a menor dúvida. Outro dia eu dizia isso para uma pessoa que tem um restaurante, não importa qual é, eu dizia exatamente isso, está pecando pelo atendimento. A pessoa não pode ficar esperando 1 hora, 2 horas para ser servido, depois mais de 15 minutos para chegar uma conta e por aí vai, por aí. Não pode, porque não volta. Não volta. E o cliente, ele é um cliente instantâneo. Ele é um cliente instantâneo. Ele quer chegar na hora, encontrar o serviço, pagar e ir embora. Exatamente. E que é bom, inclusive, para o comerciante. Claro. Quanto mais o cliente ficar dentro da loja, esperando pagar a conta, esperando a comida, não tem a dúvida, menos vão entrar outros. Ele cria a perspectiva de consumo. Justamente. Não é? Eu me lembro bem, você deve conhecer, porque tem muitos e muitos anos e continua lá. A famosa feijoada do Bolinha, em São Paulo, né? Sim. Que você fica de 1 hora da tarde, quando você chega, até 4 horas da tarde, em pé, esperando uma mesa. No entanto, você tem um serviço em pé ali que ninguém no Brasil tem. Pois é. Aí você vai com prazer. Você não vai embora também. Não vai embora. Não vai embora, você vai com prazer. Então são essas nuances e essas coisas que eu tenho certeza de que o Sebrae vai mostrar nesse encontro. E eu espero que todos possam comparecer e aproveitar o lote promocional do evento. Bom, mas eu vou um pouquinho mais além. Perguntando a você o seguinte: a escola de negócios do Sebrae é matriculável? As pessoas podem se matricular para ter aulas na escola? Pode. A escola de negócios está com cursos todos na área de disrupção. Para você ter acesso à escola de negócios, o site é escoladinegócios.al.sebrae.com.br. Muito bom. Temos divulgado muito aqui no nosso programa e vamos divulgar cada vez mais. O fórum vai ter alguma peça publicitária específica dele? O fórum está todo digital, nós estamos experimentando estratégias de comunicação, saindo da mídia offline, entrando na mídia online, para fazer o teste de como chegar aos clientes também pela mídia online. Até porque não se pode mais esquecer. Você tem que ampliar a estratégia. Ampliar tudo. Por isso que o nosso programa na Band a gente põe no YouTube, a gente põe nas redes sociais de modo geral. Onde a sua audiência está. Não é verdade? Porque tem que ser. Justamente. Não é isso? Bom, eu não preciso dizer que eu amei você ter vindo a esse programa. Obrigado. Até porque é uma perseguição. Faz tempo que eu quero e ele não vem. É danado, sempre empurra para outro, mas ele veio. Obrigado. Marcos Alencar, muito obrigado. Você é um ícone dentro do Sebrae. Eu agradeço muito ser seu amigo. Obrigado. Obrigado mesmo. Eu quero lembrar a vocês, agora sim, olha, SESMAC é ensino a toda prova. Ensino a toda prova. Então, eu conversava com o Douglas Aprato hoje e a gente dizia exatamente isso. O mercado para o SESMAC está ali, sempre evolutivo. Por quê? Porque há uma característica do SESMAC de fazer qualidade, de ensinar qualidade. Então, isso é muito bom. O Sebrae, foi feito o comercial do Sebrae todo dia, que vocês são testemunhas, viu? Pois é. Cícera, já mandei um abraço ali no primeiro bloco, estou mandando outro, mas agora, ó, Cícera, Aleixo da Feirinha do Tabuleiro. Agora você, Cícera, ganhou o beijo no primeiro, ganhou no segundo, agora vai um abração para todo mundo que faz a Feirinha do Tabuleiro. Eu me lembro do tempo que eu era secretário de abastecimento e eu tinha o maior amor e carinho por vocês lá. Voltamos já recebendo o senador Rodrigo Cunha. Já. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Visão empreendedora. Audição aguçada para as demandas do mercado. Faro para bons negócios.
Desenvolva seus sentidos de empreendedor na Escola de Negócios Sebrae. Invista em cursos nas áreas de gestão, inovação e empreendedorismo, em parceria com grandes centros de referência da América Latina. E torne-se o maior diferencial do seu negócio. Escola de Negócios Sebrae. Saiba mais em escoladenegócios.al.sebrae.com.br. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. E eu gosto muito de gente que promete e cumpre. Gosto muito. A característica do senador Rodrigo Cunha sempre tem sido essa, de prometer e cumprir. Mas tem as coisas mais sérias, as coisas menos sérias e tal. E ele não faz muita diferença para isso, não. Se for muito sério, ele cumpre. Se não for, ele cumpre também. Então, eu estive lá no gabinete dele em Brasília. Eu quero aproveitar para dar um beijo aí na Catarina, que está aqui seguindo, e todo o pessoal de lá do gabinete. Que eu vou dizer, há muito tempo eu não tinha uma recepção tão gostosa e tão bonita como eu tive no gabinete de Rodrigo Cunha. E você foi uma delas, você que é assessora de comunicação master dele. Então, muito obrigado, viu, Catarina? E conte com a gente aqui para o que você quiser. Tá? Então, uma das promessas dele foi exatamente estar aqui, neste programa, no dia 30. A minha gravação seria ontem, dia 29. Eu disse, não, eu faço no dia 30, mas quero recebê-lo aqui com o maior prazer. Rodrigo Cunha, que enorme prazer recebê-lo. Meu senador, diga aí. Geraldo, muito bom estar aqui mais uma vez com você. Sempre relembrar os passos para chegar até aqui. Que não foram poucos. Não foram poucos. E todos com a sua participação. Que bom. Eu lembro desde quando a gente gravou no Jaraguá Tênis Clube. Quando gravava no teatro, quando gravava em outros restaurantes. Então tem sempre uma história ligada com a minha trajetória também. E estar aqui hoje com você num ambiente como esse, mais uma vez aqui na Bodega do Sertão, do nosso amigo Nado. Nosso amigo Nado, claro. Arapiraquense, que eleva também o nome de Arapiraca para o Nordeste, para o país. É um motivo de muita alegria. E fazendo aquilo que também é minha atribuição. Com certeza. Que é prestar contas do meu dia a dia. É verdade. Porque eu exerço um mandato público e tem que tornar público aquilo que é público. Ô, Rodrigo, eu tenho certeza de que quando você se candidatou a senador, logo no princípio você não sabia exatamente o que poderia acontecer. Mas eu acho que à medida em que você foi tendo contato com o seu eleitor, contato com o povo de modo geral, à medida em que as suas ideias elas foram amadurecendo mais, cada vez mais, você foi conquistando o seu eleitor. E houve um momento em que eu tenho certeza de que você sabia que ganhava, não teve esse momento? Olha, assim, Geraldo, sinceramente, eu me dediquei do começo ao fim, sem ter certeza absoluta. Lógico que a sensação, o termômetro da rua era muito positivo. Muito. Mas não tinha como mensurar, principalmente inovar na forma de se fazer uma campanha política majoritária nesse estado. Então, uma campanha feita única e exclusivamente através de comunicar as pessoas sobre uma causa, sobre uma história. Então, não se tinha como mensurar que eu iria ter 5 mil votos em um município, queria ter 10 mil votos em outros municípios, porque eu não contratei pessoas para me dar uma quantidade de votos. Então, era muito fluido, como sempre foi. E eu afirmo com certeza que consegui conquistar, sim, aquele que é o voto mais difícil de ser conquistado. Exatamente. Mas ele também é mais fácil de se perder. Com certeza. Pode ter certeza. Então eu sei, eu tenho plena convicção disso. Então não tem uma segunda chance. Não, mas veja bem, mas é aí onde eu acredito piamente em você, é exatamente no tipo de trabalho que você faz no pós. Você fez isso como deputado, você faz isso. E como senador, você já está fazendo, sem dúvida. Inclusive, nós estamos no período de recesso. Isso, exatamente. Nos últimos 10 dias eu fui a 12 municípios, justamente para conversar com as pessoas, não me afastar, sentir exatamente no que deve ser mais importante, como prioridade absoluta de políticas públicas para destinar as emendas parlamentares que chegarão no próximo ano. Então, além de estar sentado no gabinete e receber a liderança, os prefeitos, os vereadores, o Rodrigo sempre teve contato direto. É verdade. Então, nunca precisei... Não, isso é importantíssimo. Exato. E não vou perder isso jamais. Qual é a voz das ruas, desses contatos que você está fazendo agora que já foi a 12 municípios? Obviamente que você encontra a voz das ruas. Qual é? Bem, Geraldo, eu fico até muito satisfeito porque o que eu estou escutando nas ruas é a sensação que eu também tinha. Que as pessoas, mais do que quererem novas obras, elas querem que aqui existem, terminem.
Então, isso é um trabalho... As obras inacabadas. Exato. Isso é um trabalho que eu já venho desenvolvendo nesses 6 meses com muito afinco, com muita determinação. Inclusive escolhendo um tema como prioridade, que são as creches. Muito bem. Então, nós temos aqui, Geraldo, no estado de Alagoas, 81 creches que estão inacabadas. Dessas 81, ou o Rodrigo, ou alguém da equipe dele foi pessoalmente nessas creches, fotografou, tive contato com a Caixa Econômica, fiz uma audiência pública lá no Senado com o Ministério da Educação, o FNDE, Tribunal de Contas, Ministério Público, para identificar. Lógico. E não é dizer, apontar o dedo e dizer, está errado e foi o fulano que errou. Não é isso. Não, claro é dizer, não. o que é que eu posso fazer para finalizar essa situação. Não tem então nós temos situações que às vezes a empresa que quebrou, outras foi a mudança realmente do gestor, outra é o secretário. Teve uma que o problema foi 6 meses parada porque o e-mail estava com a senha errada. Então, é um absurdo o negócio dele. E quando a gente fala de criança, a gente está falando desse período de 0 a 6 anos, que a criança que ela não está numa creche, ela não consegue depois acompanhar uma outra criança que teve o seu desenvolvimento cognitivo desenvolvido justamente nesse período. E além disso, deixa a mãe numa situação de que não vai buscar emprego, não consegue trabalhar, estudar, e acaba repetindo com ela o que aconteceu com a mãe dela. Perde oportunidades de crescer e mudar de vida. Exatamente. Então, por saber que isso é um problema social, é que estou realmente com a linha de frente, empenhado totalmente. Inclusive hoje, como presidente de uma comissão, que é a Comissão de Fiscalização. Então, não só o Rodrigo, mas uma gama de senadores estão empenhados em todo o Brasil. Já fizemos uma radiografia de mais de 1.800 creches que estão paralisadas. Que absurdo. Quando a gente sai desse assunto das creches, mas continua em obras, e é um absurdo também, é reconhecer por escrito um documento encaminhado para o Tribunal de Contas da União, que o Estado de Alagoas tem mais de 600 milhões de reais em obras inacabadas. É verdade. Então, com recursos federais. Então, isso é inaceitável. E que, inclusive, até queria aproveitar para lhe dizer, seria interessante um papo seu com o presidente Otávio Lessa do Tribunal de Contas, porque é um assunto que nós estamos botando o dedo na ferida agora, para ver que tipo de situação a gente pode mexer, com que tipo de ferramenta pode mexer, para que o tribunal entre direto nesse assunto. Exatamente. Eu vou fazer essa conversa sim, porque, inclusive, houve um documento encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado para o Tribunal de Contas da União. Só que o critério que eles estão utilizando são grandes obras. Obras com mais de R$1,5 milhão. Certo. Quando a gente fala de uma creche, nenhuma delas chega a esse valor. Claro. Mas o valor social de uma creche é muito grande, maior do que muitos asfaltos que possam chegar. E quando você fala no valor social de uma creche, está se referindo a crianças, nós temos na outra ponta um problema seríssimo, que é o idoso. É seríssimo também. Ele hoje é um ser abandonado, de um modo geral, quando ele não pertence a uma casta social mais... Não é isso? Sem dúvida. Como é que você enxerga isso, Rodrigo? Olha, nessa linha do idoso, eu já trabalhei durante muito tempo com créditos, trabalhei muito tempo ouvindo os idosos. Isso. E sei que hoje eles são alvos fáceis, são aqueles primeiros que os bancos chegam com suas publicidades agressivas, que faz com que o crédito consignado muitas vezes não seja o limite único que ele gasta. Perfeito. Então, por isso que realizei uma audiência pública, chamei o presidente do INSS para perguntar, por exemplo, por que um idoso ele é comunicado que foi aposentado não por uma cartinha do INSS, mas sim com a ligação de um banco, já oferecendo crédito. Ele não sabia nem que foi aposentado ainda. Ou seja, há um vazamento de informações e foi reconhecido isso pelo próprio INSS. Então, o que faz com que a gente saiba que os idosos, que na maioria das vezes, principalmente o nosso estado de Alagoas, é o esteio da família. Com certeza. Mantém 2, 3 gerações e que são caçados pelas financeiras, pelos bancos. Então, tem que se criar uma proteção em cima disso. E que vai ser mais prejudicado ainda, esse idoso, com a reforma da Previdência que está aprovada em primeiro turno. Porque, finalizando esse assunto, para a gente entrar nesse outro, imagina o que é você estar na sua residência, alguém liga perguntando, já afirmando, dizendo, olha, Geraldo, você tem um empréstimo que paga R$600 por mês. Isso. Eu vou reformular esse empréstimo, você vai pagar apenas 520 e ainda lhe dou uma televisão de graça. Claro. Grandona, para você assistir às Olimpíadas. Mas jogou ele lá para frente. Exato. Mas não é todo mundo que tem essa informação. E outra coisa, as pessoas que estão ao redor desses idosos que são assaltados por essas empresas, deviam também imaginar que se houver um óbito,
Aquelas pessoas são responsáveis pelo que ficou. Exatamente. Não elimina. Elimina? Não elimina. Então, pô, ele bota lá 70 meses, e aí? Como é que fica a família? Então, tem situações, no crédito consignado, sim. No crédito consignado há um seguro, que cobre, mas em outras situações não. Então, isso a gente tem que ficar vigilante, porque interfere na vida das pessoas. Com certeza. Isso interfere, causa estresse familiar, causa depressão. Perfeito. Então, você não conseguir comprar um medicamento, conseguir pagar a sua luz, com o que você ganha no final de vida, e mesmo quem tem condições, Geraldo, por quê? Porque uma das formas abusivas de se tratar um idoso é justamente quando ele se torna um idoso. Com certeza. Nós temos o Estatuto do Idoso, por exemplo, que proíbe quem tem plano de saúde a ter um reajuste por faixa etária. Exatamente. No entanto, quando alguém completa 59 anos, que é com 60 você não pode aumentar, mas quando completa 59 ele aumenta 200%. Ele aumenta 200%. Ou seja, coloca você para fora justamente no período que você mais precisa. Safadeza. E isso a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, Rodrigo, você botou o dedo numa ferida das mais violentas que ocorrem hoje no estado de Alagoas, e eu fico até emocionado de falar isso, que é o bairro do Pinheiro. Agora Pinheiro, Mutange, Bebedouro, e por aí vai, Vamos contar claramente o que é que pode estar acontecendo. Qual é a visão do senador Rodrigo Cunha em relação ao bairro do Pinheiro? Eu disse que eu fico até emocionado, porque eu tenho um filho cujo apartamento, e ele mora nele, é lá no bairro do Pinheiro. Fica tonto, sem saber o que faz, o que não faz, para onde caminha, para onde não caminha. E eu prometi a ele que ia fazer essa pergunta a você. Bem, Geraldo, o que eu posso dizer é que o que você está sentindo é o que seu filho sente. Sim. É o que eu sinto. Claro. Então, quando eu converso com as pessoas, quando eu sei que alguém olha para mim e diz, Rodrigo, a vida já não estava boa. Isso. Agora conseguiu piorar. Isso. Ou alguém que diz, eu moro nessa casa há 30, 40 anos. Perfeito. E vou ter que sair da minha residência. Isso. Vou receber um aluguel social se a minha casa vale muito mais Como que se isso. isso resolvesse. Então, quando você se coloca no lugar de outra pessoa, quando você tem uma empatia, você busca forças, você busca criatividade, você busca alternativas, você busca fazer tudo que está ao seu alcance para mudar uma realidade. Nessa situação do bairro do Pinheiro, também fui muito sensível nesse ponto, em saber que eu poderia sim contribuir. E a maior contribuição que eu dei foi juntar as 21 pessoas que poderiam interferir de alguma forma sobre o bairro do Pinheiro, que estavam falando de maneira isoladas, e levei para Brasília, sentaram durante 10 horas em uma audiência pública transmitida para o estado de Alagoas, e cada um falou o que eu ouvi separadamente de todos. Muito bem. Porque não era possível escutar uma coisa de um, escutar uma coisa de outro, ou então alguém escutar a mesma coisa que eu e ter interpretação diferente. E não conseguir uma média. E não se conseguir avançar nisso, não se conseguir prazos concretos. Então, nós temos aqui, por exemplo, o Ministério Público Federal, que estava bastante avançado, sem dúvida nenhuma, mas que precisa também ter o suporte de toda a sociedade, que precisa também ter o suporte também de todos os outros órgãos. Tem o Ministério Público Estadual, tem a Prefeitura, tem o Governo do Estado, o Ministério Público do Trabalho. Então, quando eu tive uma conversa com a CPRM, que são os geólogos responsáveis por toda a ferição, o que ele me demonstrou, e um dado me chamou muita atenção, e dá para simbolizar bem isso, poderia falar muitos outros exemplos, mas vou pegar esse. Que foi feito um plano de evacuação. Certo. Envolveu mais de 10 mil pessoas. E o direcionamento que tinha dado, 30 dias depois, já não poderia ser o mesmo. Por quê? Porque as pessoas estavam indo para um lado, que era o lado, inclusive, que hoje é mais perigoso, só me engano, ali do Mutange e Bebedouro. As pessoas estavam correndo para aquele lado. Entendi. A fuga era para ali. E ficou detectado com as informações que foram chegando depois, que já não era tão seguro ir por ali. Muito bem. Então, olha só, se um plano de segurança... Não é para ali, para onde é? Se o plano de segurança foi feito recentemente, já não dava certo, então imagine. E outra informação era, se chover, sai de casa. Pessoal, eu cresci o tempo todo ouvindo, se chover, vai para casa. Busca um lugar seguro. Mas é verdade. Busca um lugar seguro. É verdade. Então, vou estar dormindo, vou saber quantos milímetros vai estar chovendo. Então, essa é a situação me fez colocar no lugar das pessoas e andando na rua, ouvindo. Eu sempre digo, eu trabalho em Brasília, mas eu moro em Alagoas. Sem dúvida. Então eu sei o que acontece aqui. E jamais eu vou perder esse contato. E apesar e é bom que o telespectador entenda isso, o senador eleito pelo Estado de Alagoas é o representante do Estado de Alagoas, lá no Senado Federal.
Mas não quer dizer que ele não tenha que trabalhar para o resto do Brasil também. Ele trabalha para todo o Brasil. Exatamente. Isso é muito importante saber. Inclusive, hoje também sou parlamentar do Mercosul. Exatamente. Então, uma vez ao mês também estou no Parla Sul, justamente discutindo algo extremamente importante no nosso momento econômico, né, que o Brasil está abrindo portas com a União Europeia, que tem um grande caminho a ser traçado. Então, é importante depois a gente entrar nesse assunto também. Então, nessa situação do Pinheiro, Geraldo, foi algo de ser humano, foi algo de alguém que tem um poder na mão que pode ser utilizado, e dessa forma nós saímos dali com algumas diretrizes, dentre elas um prazo final determinado para que a CPRM colocasse por escrito aquilo que ela estava falando. Colocou. E aí, a partir daí, quais são as atitudes que precisam ser tomadas? A partir daí, eu trabalhava sempre com 3 hipóteses. Primeiro, salvar as vidas, então ninguém corria risco de vida. Lógico. Depois, como fazer com essas pessoas que vão sair de casa. Isso. E o terceiro, que para mim vem nessa ordem mesmo, é saber quem é o culpado. Então, para mim era as pessoas não correrem risco, o que fazer com elas, para onde vão, e depois... A CPRM apontou nesse relatório o culpado? Apontou. Foi a Braskem mesmo? Com fortes indícios, a Braskem como sendo a grande aceleradora de um fenômeno que fez com que o bairro hoje seja inseguro. Não é isso? Mas assume o risco. Exatamente. E aí, quando você fala da Braskem, tem que falar também que por ser uma exploração mineral, se tem uma agência também que fiscaliza. Agora me diga uma coisa. Aquele mundo de imóveis ainda financiados pela Caixa Econômica, como é que ficam os mutuários? Ainda se chama essa é uma briga que o Rodrigo consumidor compra mesmo. Eu estive com a Caixa Seguros, fui lá conversar com ela, justamente por quê? Porque no direito do consumidor, uma situação como essa, o consumidor não tem que se portar com quem tem culpa. Para ele não importa se foi um terremoto, se foi a Braskem, o que interessa para ele, corre risco, corre. Então tem que ser indenizado. Claro. E aí a Caixa depois que vai saber quem é o responsável. Exato. Então o Código de Defesa do Consumidor, ele dá essa proteção. Você tem ali um financiamento. Então numa situação como essa, que está comprovado que sua casa está sob risco, você tem que sair daquela residência, então ali você já tem que finalizar o contrato. Agora, quem é responsável hoje por fazer o novo mapa? Porque não foi feito até agora o novo mapa. O mapa de feição, ele foi o último que foi feito pela CPRM, ele apontou novas áreas. Precisa-se ainda ter um pouco mais de esclarecimento da população. Inclusive, eu estive, a semana passada, numa central feita pelo município de Maceió, junto com a Defesa Civil municipal, e aí buscam integração com os órgãos federais. Próximo ali ao Jardim das Acácias, foi feita uma central da Defesa Civil, lá com vários técnicos de várias áreas, com os mapas abertos para as pessoas identificarem se a sua casa está e que nível de risco corre. Isso. Porque tem pessoas que dizem, a minha casa não está na área de risco, mas eu estou com a casa rachada. Claro, e é outra coisa, é uma grande pergunta essa que eu vou fazer. O bairro do Pinheiro todo, sem exceção de nada, é bairro do Pinheiro, é Mutange, é Bebedouro, desvalorizou integralmente. O prejuízo já... O prejuízo material é incrível. Mas eu ainda digo mais, Geraldo, além do prejuízo material, prejuízo psicológico... Não tenha dúvida. Mesmo essas pessoas que têm condições, que moram há 30 anos, que saíram para outra casa, a padaria é outra... A farmácia é outra, o vizinho é outro. Verdade. Você acaba não tendo mais uma relação social que você tinha e acaba sabendo que tudo muda. Então a gente sabe de situações graves mesmo, situações de pessoas com deficiência, cegos que tiveram que mudar e que não conseguem mais. Deixa eu fazer uma pergunta a você que talvez centenas de pessoas estejam querendo fazer a você agora. O que vai acontecer? O que pode ser de melhor agora para nós? O que é que você prevê? Você que foi tão fundo no âmago da questão. O último passo, Geraldo, que eu dei foi justamente novamente voltar ao Ministério de Minas e Energia com a outra proposta, com a proposta de que chame também a responsabilidade da Petrobras, porque a Petrobras ela tem uma tecnologia para retirar petróleo que é muito semelhante à da extração do Salgema, para que possa acelerar os sonares que estão sendo aguardados e feito as análises do solo para saber se determinada área é inabitável ou não. Para saber onde é que pode voltar, onde é que não pode, o que é que pode ser feito, o que é que não pode. Dar essa segurança para essas pessoas. Exatamente. Então esse é um passo primordial, é um passo extremamente necessário. E encurtar esse prazo que foi jogado lá para o final do ano. Muito bem.
Rodrigo, eu vou ainda puxar um assuntinho aqui rápido, que é a questão há 200 anos que a gente ouve e vê o Canal do Sertão avançando. O Canal do Sertão andando. E há esses mesmos 20 anos, como jornalista, eu digo, está tudo errado. Vocês estão fazendo o Canal do Sertão e ninguém pensou na infraestrutura do Canal do Sertão, às margens dele. Ninguém entendeu. Ninguém está fazendo isso. Agora está aí, ó, dizendo que o canal está chegando ao final e não tem infraestrutura, não tem nada, não tem projeto. Como é que você enxerga isso? Bem, ao falar do Canal Sertão, nós estamos falando aqui uma das obras mais caras e uma das maiores obras, não é de Alagoas, é do país. É um investimento altíssimo, com o objetivo de mudar a realidade do povo sertanejo, que é um povo sofredor, mas é um povo guerreiro, é um povo com vontade de trabalhar, sem dúvida nenhuma. Então, já visitei por diversas vezes o Canal Sertão. E a realidade, de fato, é essa. Você caminha do lado do Canal Sertão, cheio de gambiarras, cheio de situações de pessoas que, por conta própria e por necessidade, puxam a água do canal, seja por gravidade ou não, e aí não se tem uma assistência técnica, não sabe qual plantio correto para ser feito, não sabe qual tipo de irrigação. Então tem gente que vai lá com gotejamento, tem gente que vai com as pessoas, tem outros que é quase um chuveiro aberto, num solo que é extremamente árido, mas também que pode ser degradado com a água, se não for colocado da maneira correta. Então, isso é falta de orientação. Muito bem. Agora, veja bem, são 20 anos, 25 anos, sei lá quantos anos, que não houve projeto paralelo ao Canal do Sertão. Que desenvolvesse de forma alguma. A gente continua vendo projetos... estruturantes. Projetos de carro-pipa. Pois é. Ao lado. Isso é um absurdo. De poços. Então, situações que sempre foram feitas. Que eu espero uma grita dessa lá no Senado, do senador Rodrigo Cunha. Sinceramente, é um assunto que as pessoas estão dormindo em cima deles porque não tem a proximidade, não sente a coisa. Mas é um assunto muito sério. Sexta-feira estarei lá também. Já para. Olha aí, tá vendo? Já com esse objetivo também de verificar mais uma vez em loco. Agora e o interesse de contribuir. Muito bem. O interesse de contribuir. Agora me conta uma coisa. Você está no o Parlasul. Que é o Parlamento do Mercosul. Muito bem. Me conta, o que a gente pode tirar e extrair de melhor? O Parlasul, ele tem, Geraldo, como sede Montevidéu. Então, há uma reunião dos parlamentares da Argentina, do Paraguai, do Uruguai e do Brasil. A Venezuela, ela participa, mas está suspensa. E é um momento também em que nós devemos buscar alternativas para aquecer a economia do bloco. Então, por isso que um acordo que há muito tempo que estava sendo aguardado e que houve avanços com o passar do tempo e concluiu recentemente uma parceria do Mercosul com a União Europeia, pode fazer com que os nossos produtos cheguem com um preço melhor, mais competitivo lá. Muito bem. E da mesma forma também se chegue produtos para cá. Muito bem. Principalmente produtos agrícolas, a pecuária também vai no mesmo sentido, situações de produtos industrializados. Exato, por exemplo. Vai ser um novo momento, sem dúvida nenhuma, em que é necessário também equipar nossas indústrias, porque senão também seremos... Sem dúvida alguma. Engolidos, digamos assim, se tem um controle para que não haja um desequilíbrio, mas é uma nova expectativa de gerar novas riquezas. Mas o mais importante de tudo é a gente saber que o senador Rodrigo Cunha, de Alagoas, o senador mais votado de Alagoas, está lá botando o dedo lá. Agora me diga uma coisa, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito agora também presidente do Mercosul, da parte executiva, não tem nada a ver não com tem o nada a ver, Parlasul. não tem nada a ver com o Parlasul, não tem. Então o que a gente torce, Geraldo, é para que tenha soma de forças, né? Com certeza. O Brasil ele não pode ficar dividido, o Brasil ele não pode saber quem é o melhor, quem é o pior. O Brasil está numa situação que mais de 3 milhões de pessoas não tem onde trabalhar. Nós vivemos num estado em que 17% das pessoas não sabem nem ler e escrever. Verdade. Então, quando você faz uma comparação, por exemplo, com o Rio de Janeiro, 2% das pessoas não sabem ler e escrever. Então, é um Brasil desigual. É um Brasil de uma desigualdade regional lamentável, fora de série. E tem que se ter um olhar diferenciado, sim, de quem está do outro lado. Com não certeza. Um olhar discricionário, mas um olhar justo. Não tenha dúvida. Meu querido amigo, que bom ter recebido você aqui no Bate-Papo com o Geraldo Câmara. Que coisa boa. Mais uma vez, um abraço para todos os que fazem lá. Inclusive, eu tive a felicidade de encontrar a Isabel, que foi do Sebrae, sim, a Isabel. E que
várias vezes esteve comigo nesse programa. Exato, a Então, Isabel é um tesouro que nós temos pois lá é, no então nosso quando gabinete. você retornar, você e a Catarina, levem esse beijo muito carinhoso nosso, viu? Obrigado mesmo. E obrigado a você por ter estado aqui. Quer deixar uma mensagenzinha rápida? Bem, Geraldo, a mensagem que eu digo para as pessoas é que a política, de fato, ela não acaba na hora do voto. Ela começa. É necessário as pessoas acompanharem o dia a dia, é necessário não ficar apenas na manchete do jornal, se aprofundar sobre os assuntos, nunca tem apenas um lado, tudo tem os dois lados. Muito bom. No momento em que o Brasil precisa de diálogo, não seremos nós que iremos propagar notícias falsas. Muito bom. Então, do outro lado, vai ter sempre aqui uma porta aberta. O nosso gabinete é de portas abertas. Com certeza. A rede social serve para aproximar e eu estou à disposição do povo alagoano para retribuir toda essa confiança com muito trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo Cunha, por ter estado aqui. E vocês estiveram aqui. Luciana Caetano, economista, Marcos Alencar, gerente da Unidade de Atendimento Empresarial do Sebrae, e Rodrigo Cunha. Então, próximo sábado, gente, você já sabe, de 9 às 10 da manhã, você encontra Bate-Papo com Geraldo Câmara, com um detalhe, agora na Band, no 38.1 aberto, e também na NET, no 18, no 518. Até lá, gente, ele mandou dizer que quer, ele que manda, nossos encontros estão marcados. Obrigado, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios, e Sesmac, ensino a toda prova.